O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 11 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja comemora o martírio de 25 mártires. São Paulo Mick, que teve uma formação dos jesuítas, e muitos franciscanos, jesuítas, franciscanos e leigos, que foram exercer os sacerdotes e religiosos seus ministérios em Nagasaki. Eram então japoneses. E Paulo e seus companheiros, eles foram pegos porque em meados do século XVI, porque simplesmente eram cristãos. E a cultura oriental, na sua raiz, são os chamados bizantinos, que também foram cristãos, que na sua origem com o Império Romano. O Império Romano foi sendo invadido e os bárbaros que, entrando no Império Romano, eles iam aos poucos conhecendo o cristianismo, iam se convertendo ao cristianismo, isto no ocidente de Roma, e no oriente, no outro lado. Então, portanto, os que já não aconteceu assim, eles mantiveram a sua cultura, por isso que é tão difícil entrar na cultura do Oriente, né? Tanto Japão, China, quanto inclusive o Oriente Médio, né? Então, o Islã, eles são muito resistentes. Provavelmente, sabemos que na história da salvação existe as 2 linhagens, uma que descende de Caim e a outra de Sete. E sabemos que de uma geração, a geração dos homens justos, Moisés, Jacó, quando a gente reza no Natal, esta descendência do povo antigo é de onde veio a raiz de Jessé, ou seja, de onde veio nosso Senhor por meio da raiz davídica da Virgem Maria de São José. E a história prossegue. Depois de nosso Senhor Jesus Cristo, então, os apóstolos foram enviados como sacerdotes, como ouvimos hoje neste Evangelho. Foram enviados 2 a 2. E estes padres, eles deram testemunho fiel de Cristo, porque foram martirizados. E encontraram a resistência, então, do Ocidente e do Oriente, e das terras pagãs, de onde sabemos que Paulo foi quem evangelizou grande parte da Europa,
grande parte do Império Romano. E se aqui nós estamos foi porque Paulo professou a sua fé. Mas também teve outros santos padres do Oriente, São João Crisóstomo, que eles foram evangelizar a parte do Oriente. E grande parte deles, ou melhor, todos eles foram monges. Então a única forma de salvaguardar a fé cristã era sendo monge, no outro lado. Ou seja, eles vão meditar a palavra de Deus profundamente. E São João Crisóstomo, que ele escreveu um livro muito profundo sobre o sacerdócio, coloca que nos corações que são obstinados ao pecado, é preciso fazer uso da palavra. E ele cita São Paulo, que mesmo não colocando-se como perfeito na arte da oratória, e nisso São Paulo ele tinha grande maestria, mas ele testemunha ser, não ser grande orador como os grandes filósofos, excelentes, como Platão, mas ele tinha o domínio da ciência, ou seja, conhecia os idiomas, as letras, o grego, o hebraico, o aramaico, o latim. Tendo essa ciência, então, Paulo utilizava-se para converter os povos pagãos. E neste livro, São João Crisóstomo, ele coloca sobre o sacerdócio a insistência da pregação para os povos de difícil compreensão do cristianismo. Então, este povo do Oriente não assimilou o cristianismo, ao contrário do Império Romano, que os bárbaros iam entrando no Império, iam se convertendo na convivência com os cristãos. Então, eles eram mais contemplativos, e traz este outro lado da meditação da vida cristã, e também os fundamentos da fé. Neste meio está então alguns que, se convertendo ao cristianismo, entrando nas congregações dos jesuítas e dos franciscanos, foram então evangelizar, provavelmente com métodos mais ousados, vindo a conviver com estes povos ali do meados do século XVI, 15, 16, foram presos e foram obrigados a atravessar de Osaka até Nagasaki a pé. Todos tiveram suas orelhas cortadas e eles foram caminhando para mostrar o horror de ser cristão. Você quer ser cristão? Você vai sofrer como estes que estão sofrendo. Esse foi um método. Este é o método do anticristo, tocar o terror e amedrontar aqueles que eram cristãos. Eles assim fizeram. Então atravessaram, sangrando, e quando chegou em Nagasaki, eles foram crucificados. E ali tinha padres, tinha jesuítas, franciscanos e leigos. E todos foram unânimes na coragem e na perseverança no testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficaram ali, crucificados, e ainda foram humilhados com pedras amarradas nos pescoços, grandes pedras amarrado, atado no pescoço, e foi colocado correntes e cadeados nos seus pés com a cruz, para evitar que fugissem. O anticristo
os inimigos achavam que os cristãos iriam, na hora da morte do testemunho, voltar atrás. Se enganaram. Eles já tinham aprendido os salmos e alguns cânticos espirituais, e para o assombro dos algozes, ficaram cantando hinos e louvores no alto da cruz, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, como cordeiro silencioso ao matadouro, mas como um verdadeiro Filho de Deus, sem reclamar, ali na cruz. E o grande milagre aconteceu quando o martírio aconteceu quando foram todos transpassados com lanças, 2 golpes em cada um, suficiente para matá-los, e foram deixados na cruz. Porém, os seus corpos não se corromperam, ficaram incorruptos por semanas. E um deles, quando foi descido da cruz, do seu corpo ainda vertia grande quantidade de sangue. E esse prodígio divino aconteceu justamente como um grande milagre para confirmar o martírio de Paulo Mick e seus companheiros mártires. Ou seja, Deus preservou os seus corpos como que vivos, mortos, porém vivos, semelhante ao Cordeiro de Deus na Jerusalém celeste, morto, porém de pé, ou seja, glorioso, ressuscitado. E tudo isso serve, amados, para que possamos contemplar que lá no céu, todos os sacerdotes, todos os religiosos e todos os leigos estarão oferecendo um sacrifício de louvor a Cristo, um sacrifício eterno, eternamente, se aqui na terra também dermos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a predileção de nosso Senhor Jesus Cristo para com os 12 e também a missão dos 12 no meio do mundo, com o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo de que nada levasse pelo caminho, apenas um cajado, ou seja, uma orientação para aqueles que percebem e se colocam no caminho da igreja, como: eu estou seguindo o Cristo bom pastor no seio da minha igreja, obediente como uma ovelha. Somos obedientes a Cristo Jesus, nosso Senhor, e também ao corpo da igreja, que só existe um. Não existe um corpo, uma cabeça com 2 corpos. Só existe uma igreja, essa igreja é a igreja católica. Cristo é a cabeça, como diz São Paulo, e nunca vi uma cabeça com 2 corpos, né? Existe apenas um batismo, como professamos no credo niceno-constantinopolitano, a não ser que a gente tenha 2 caras e a gente queira ter uma profissão de fé dentro, no interior da igreja, e exteriormente à igreja a gente ter uma cara social política, né, que dialoga com os pares, e assim a gente esquece de dar um grande testemunho de fé. Pode ser que isto aconteça, e se acontecer, provavelmente seja a maior dificuldade de o sacerdote discernir se o mal é do demônio, ou se é do vício dos fiéis, ou se é da sua negligência da sua própria vida religiosa. Por isso que Jesus lhe dá essas recomendações: ande com cajado, não se misture com o mundo, não precisa ter reserva de levar pão, sacola, dinheiro na cintura, ande de sandálias, e que não levem 2 túnicas, ou seja, buscando os fiéis, os padres de Cristo, uma vida austera, sem palácios nem palacetes, sem reservas, né, nem
caixa 2, nem nada que vá, no mínimo, os seus direitos como sacerdote perante a cúria diocesana e a sua paróquia, recebendo a sua côngrua como padre e administrando os bens materiais com sabedoria e, claro, sem descumprir nenhuma regra, lei do direito canônico e sem descumprir os seus deveres de sacerdote de vida religiosa, a sua vida de oração, a liturgia das horas, a missa diária, o atendimento paroquial das confissões e da Santa Missa, e das formações e do seu estudo e do seu silêncio na preparação destes momentos de pregação que é na Santa Missa, que a gente chama de homilia. E assim, o sacerdote ele irá sanar a primeira dúvida. Bom, o problema do mal do dirmanteiro, então, não sou eu. Estou em paz com Deus, consciente, com a minha consciência tranquila e mantendo o estado de graça e a minha filiação a Deus Todo-Poderoso e sendo para o povo tudo para todos, como Cristo. Depois resta então a confusão do mundo e das pessoas. E aqui, amados, está o nosso cuidado, o nosso zelo. Jesus ele deu poder para expulsar muitos demônios, curar os doentes e ungir com óleo. A unção dos enfermos, a confissão exerce este ponto. Agora, expulsar os demônios para quem transformou o pecado em um estilo de vida, aí, meu filho, haja saliva, haja pregação, haja reflexão, perseverança e a paciente perseverança que Cristo nos ensinou, que se chama a hipomoné, que é o caminho de cruz, neste caminho de pregação, para purificar por meio da pregação os pecados que os leigos andam por aí agarrados ou correndo para os braços do inimigo. Para os braços de Cristo, nosso Senhor na cruz, é o que a gente oferta na Santa Missa. Para os braços do demônio, é o que o mundo oferece para os fiéis leigos, que se livrem destes males do mundo, também dos seus vícios, e purifiquem-se com uma coisa muito demorada. E do mesmo modo que um vício, quando ele se impregna em um coração, em uma alma, quando este vício ele é renunciado por meio de um sacramento, que é a confissão, a alma ela entra no processo de purificação com graças sanantes, graças elevantes, graças atuais, se manter em oração, em estado de graça na vida dos sacramentos, lentamente vão restaurando as suas fragilidades, dificuldades pessoais. O contrário é realmente impressionante, como o vício ele destrói, ele rapidamente, como um grande tufão, grande tempestade, de relâmpagos com vento, com chuva, com tudo, sai derrubando toda uma vida que foi construída. Percebemos isso na catequese, naquela mínima hora de catequese com as crianças e naquelas trocentas horas de deformação que as crianças passam no seu tempo livre, com as telas e os celulares que os pais dão, com o mau exemplo dos palavrões, da desonestidade e também com a convivência trocentas horas no colégio, e um vai dando exemplo de vícios para o outro, de modo que você que é pai, que é mãe, não sabe aonde foi que esse menino aprendeu tanto de irmã-tê-lo lá na escola, na convivência, na comunicação uns com os outros. Então, aonde fica aquela única hora de catequese? Vamos então a uma solução dada por um grupo de padres catequistas muito boa, que é
repartir uma hora de catequese em duas, meia hora, em 2 dias por semana, por exemplo, quartas e sextas, ou quintas e sábados, tanto faz, meia hora, uma gota de catequese. A criança vem para a igreja, bem vestida, com calça, com camisa, sem short curto, sem camiseta e sem chinelo, de sapato ou tênis. E assim as crianças vêm para receber a instrução divina. E ninguém vem para a instrução divina de qualquer jeito. Não se entra numa igreja, numa repartição pública, nem clínicas médicas, vestido de qualquer jeito. Você coloca a sua melhor roupa para se encontrar com o juiz, com o padre ou com o médico, ou desse modo, né? Então, podendo então ficando 2 horas, meia hora por dia, 2 vezes por semana, e o exercício de a criança vir para este momento, já de se vestir, de se arrumar, de rezar, já é uma ótima tarefa para se ordenar na vida. E quem sabe uma outra meia hora com os pais semanalmente, ou 1 hora com os pais semanalmente, na formação geral da paróquia. Toda semana, os pais, ou pelo menos de 15 em 15 dias. Mas seria muito bom que os pais estejam na igreja matriz para receberem a catequese geral, que será a base e a continuidade da educação dos filhos. Antigamente, neste mesmo século, antes século XIII, a educação era dada pelos monges e pelos padres nas escolas catedráticas ou paroquiais. Era assim que era dado o ensino da gramática, da retórica e da leitura. E ali havia um letramento e as crianças aprendiam a meditar e a aprimorar sua alma. E depois da passagem dessas 3 ciências, iam para as ciências lógicas da geometria, matemática, permeado do ensino, do estudo da música, a astronomia, que é o estudo dos astros, dos céus, e isso ordenava a alma das crianças. E por fim, depois, na fase adulta, é que ela entraria talvez numa escola de retórica ou de filosofia, e a teologia, que é as ciências mais elevadas para o aprimoramento da alma. E por fim, com a educação das letras, primeira, aprender a cantar os cânticos litúrgicos no gregoriano, que é o cântico excelente, as partes fixas da missa, o Kyrie, o Glória, os Santos, o Agnus Dei. E assim as crianças, as famílias em torno desta meditação diária, da vida de oração, da comunhão diária e dos sacramentos, nós tínhamos nestas épocas santos. Passado então esta época, agora a gente vai ter prodígios, como São Carlo Acutis, de 7 bilhões, se torna santo. Hoje, antigamente não, todos eram formados para a santidade. Hoje parece que a santidade é um negócio que tem que ser bem angélica, né? Como se fosse algo realmente é sobrenatural, claro, mas é como se o ser humano tivesse que ter uma vida angélica de andar quase que sem pisar no chão, né? Então, hoje a igreja orienta-nos por meio das virtudes, por meio da vida de oração, por meio do estado de graça, vamos alcançando a santidade. As senhoras e os senhores dos movimentos das pastorais vão sendo fiéis ao mandamento de Deus, e hoje a gente contempla e percebe as pessoas muito desatentas na busca da vivência dos 10 mandamentos, de modo que falar sobre o fim último do homem, adorar, conhecer, adorar e servir a Deus na terra e fruí-lo na eternidade, é algo que fica meio que, onde é que é isso? O que esse padre está falando, hein? Como é? Conhecer, amar e servir a Deus?
E o que mais? Vamos fruir dele na eternidade. O que é isso? Fruir de Deus, a eternidade. O que é conhecer e amar a Deus? O que é... Não sei o que é isso não. Eu sei o que é comer, dormir, farrar, beber, né? E agir para ir missa, porque está marcado na agenda. Eu chego lá, rezo, vou embora, pronto, fecha a capela, acabou-se, né? Então, amados, podemos ir além. Deus nos concede do ano da graça, e foi lido o Evangelho em que nosso Senhor mesmo abriu numa sinagoga, que veio para curar os doentes, que veio para curar os pecados dos pecadores, e que veio instituir um ano da graça do Senhor. E para que este ano seja o ano da graça, 2025, eu não posso faltar uma única missa dominical, cumprir o mandamento da igreja de confessar-me ao menos uma vez no ano, seja no advento, seja no tempo da quaresma. Procure. Hoje temos as paróquias, temos a cidade de Campina, temos a cripta, temos o mundo inteiro para buscar viver isto, inclusive a nossa própria paróquia. E não desperdicemos, irmãos, não desperdicemos e nem deixemos a graça passar, porque ela passa, e depois que ela passa, é difícil de achar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Paulo Mique, seus companheiros mártires, rogai por nós.